queridos irmãos e irmãs, terça-feira, dia 22 de setembro, nos é apresentado para a reflexão o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O texto de hoje é enigmático e muitos usam esse texto para dizer que Jesus era desapegado de sua mãe e de seus irmãos. Portanto, ele não tinha a honra devida à sua mãe e aos seus irmãos. Isso é uma grande besteira. Ou, primeiro, Jesus tinha outros irmãos, como os nossos queridos irmãos evangélicos adoram afirmar. Aqui entendamos uma coisa muito importante. Na cultura hebraica, israelita ou judaica, como queiram, a figura do parente próximo é a figura do irmão. Em diversos textos ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver que há um tratamento entre parentes como irmãos. Nesse sentido, Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão, em determinado momento, o chama de meu irmão. Portanto, parente próximo era considerado irmão. Aquele que tinha laços de sangue era chamado de irmão. Não havia divisão como nós temos hoje. Irmão é aquele que nasceu da minha mãe ou é filho de meu pai. Portanto, é meu irmão. Por exemplo, se meus pais se separam, cada um deles constitui uma nova família, os filhos que nascerem dessa união, de cada uma das respectivas uniões, seja do meu pai ou da minha mãe, as novas famílias que eles constituem serão meus irmãos. Aquilo que nós chamamos de meio-irmãos. Não tem sentido, né? Todos são irmãos. Então, para nós há essa divisão. O irmão é aquele que ou foi gerado no ventre da minha mãe, ou então é fruto de um relacionamento do meu pai. Os filhos dos meus tios são os meus primos. Na cultura judaica não há essa divisão. Todos do mesmo clã, da mesma família, são irmãos. Segundo aspecto, a mulher judia não podia andar sozinha. Ela tinha que estar acompanhada de um homem, de preferência, no máximo de 2 mulheres. Ela não poderia andar sozinha. Se ela andasse sozinha, ela era confundida com uma prostituta. Portanto, Maria, que muitas vezes queria saber onde estava o seu filho, se estava bem, já que ele era um missionário, ia atrás dele. Só que ela não poderia ir sozinha. Então, ela chamava, provavelmente, sobrinhos que a pudessem acompanhar. Em outro texto, esses sobrinhos são nomeados. Simão, Judas, José, que na verdade eram sobrinhos de Maria. E para que ela pudesse ir ao encontro do filho, eles a acompanhavam. Lembremos que Jesus cresceu em Nazaré. Para José e Maria terem habitado naquela cidade, é porque já tinham parentes lá, já tinham família lá. Dificilmente um judeu ia para um lugar onde ele não conhecia ninguém. Geralmente ele fazia aqueles núcleos familiares. Então eles procuravam morar na cidade de origem ou do noivo ou da noiva. Geralmente era a mesma cidade, porque o casamento era difícil. Um casal, por exemplo, alguém de Nazaré casar com alguém de Belém, totalmente díspare, longe. Então, eles procuravam casar com pessoas da mesma localidade. Então, isso explica o porquê. A família de Maria e de José provavelmente era de Nazaré. Terceiro aspecto que podemos ver no texto de hoje. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus desprezou sua mãe e seus parentes. Não, nada a ver. Jesus ele vai dar uma nova conotação de família. Todos aqueles que cumprem a vontade do Pai pertencem à família de Deus. Portanto, são a mãe e os irmãos de Jesus. Ele faz com que a família de Deus ganhe uma dimensão muito maior. Todos aqueles que aceitam Deus se tornam filhos dele. Portanto, a família que antigamente estava restrita aos laços de sangue
ganha uma dimensão muito maior. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática se tornam membros da família de Deus. Não há mais separação por laços de sangue. Não. Todos, independentes se têm laços de sangue ou não, se tornam irmãos, filhos de Deus, filhos de Maria e irmãos de Jesus. Portanto, a grande família de Deus. Por isso que ele usa a expressão, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Porque a partir de agora fazem parte da grande família de Deus. Portanto, todos nós que cremos em Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador, somos filhos de Deus, filhos de Maria e irmãos de Jesus. Se você não se sentia ainda membro dessa família, se sinta agora acolhido, meu irmão. Você é meu irmão, você é filho de Deus e filho de Maria. Seja bem-vindo à grande família de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.